Bom, vamos iniciar então o segundo painel da manhã. No primeiro painel tivemos a oportunidade de ouvir alguns utilizadores e também produtores de dados referirem-se a um conjunto de temas que acho que poderemos ainda aqui tratar, até se para além daquilo que tínhamos previsto, questões que queiram sobre a adequação de indicadores estatísticos, questões que têm a ver com a coincidência temporal entre a necessidade e a capacidade de produção de informação, o acesso a microdados, a consideração de diferentes tipos de dados, a relação entre instituições públicas e empresas. Portanto, falámos sobre vários temas. Nós aqui vamos ter cerca de 1 hora para este debate. Íamos fazer o debate com a mesma estrutura, portanto eu ia ter 2 rondas com os nossos convidados e talvez só uma referência final depois à questão do Colabore, e queria reservar 15 minutos no final para questões do nosso público. E sem mais delongas, eu começava por apresentar os nossos convidados. Começando à minha direita, tenho 3 distintos economistas, começando à minha bem à direita pela Eduarda Góes, que é economista com pós-graduação em Estatística e em Gestão de Investigação da Universidade Nova de Lisboa e é técnica superior especialista em Estatística do INE, onde é diretora do Serviço de Estatísticas das Condições de Vida desde 2004. Tenho Nuno Alves, à minha esquerda, diretor do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal, membro do Comitê de Política Monetária do Eurosistema desde 2006 e que faz também investigação nas áreas de Política Monetária, Desigualdade e Pobreza, e é professor de Políticas Macroeconómicas na Catholic Lisbon School of Business and Economics. E tenho, finalmente, o José Luís Albuquerque, que é diretor do GEP, representante do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no Conselho Superior de Estatística, no Conselho Económico e Social e na REPLAN, a Rede de Serviços de Planeamento e Perspectiva da Administração Pública. E a primeira questão que eu lançava, e se calhar juntando um pouco já aquilo que também ouvimos no início da ou no painel anterior, e articular 2 questões, uma que tem a ver com o lugar que ocupa a disponibilização dos dados na missão das vossas instituições e como é que estão organizadas para a cumprir, e de que forma, se calhar integrando aquilo que também já foi o debate no início, de que forma é que as instituições antecipam e têm em conta as necessidades dos utilizadores dos dados que produzem. Considerando que existem diferentes tipos de utilizadores com diferentes necessidades, portanto não é uma questão simples. Eu iria começar, então tinha combinado com os nossos convidados, começaria pela Eduarda Góes, se calhar, depois pediria ao José Luís e finalmente ao Nuno Alves para falarem sobre esta questão. Eduarda, passava a palavra. É só falar. Acho que sim, está a funcionar. Bom dia. Eu começo por agradecer o convite ao INE feito pelo Colabore para nós participarmos nestas jornadas. E depois a seguir vou dizer que talvez pensem que é fácil ou rápido responder à pergunta de qual é a missão do INE relativamente aos dados. Mas não é. Porque a nossa missão é a disponibilização de dados de qualidade e com características estatísticas oficiais, mas existem outros critérios que têm de estar aqui presentes e que nós levamos de uma forma muito séria. Primeiro, essa disponibilização tem de ser independente, tem de ser imparcial, tem de ter qualidade, o que inclui a qualidade estatística, aquilo que se chama fiabilidade estatística, inclui o respeito pela privacidade de quem nos fornece os dados e, portanto, o tratamento da confidencialidade, e inclui também preocupações com a inovação nos processos metodológicos que nós usamos. O que me leva a falar hoje em dia naquilo que é a nossa infraestrutura nacional de dados e no facto de nós estarmos a transitar de uma recolha apenas baseada em inquéritos, e a recolha em inquéritos tem 2 problemas.
Primeiro, muitas vezes nós estamos a pedir às pessoas que nos forneçam dados que já foram entregues a outras entidades para fins administrativos. E depois, como os inquéritos são muito caros, não podemos fazer censos sempre que precisamos, portanto usamos amostras, e o problema das amostras, por muito entusiasmante que seja a questão da amostragem e da estimação, tem um problema que é o erro da amostragem. E, portanto, eu passo a ter limitações. Eu não consigo ter dados, por exemplo, com muita granularidade. Se eu quiser ter dados por município ou por freguesia, num inquérito por amostragem, por exemplo, como o inquérito às condições de vida e rendimento, eu não consigo. Estou a cometer um erro demasiado grande e, portanto, é o problema da fiabilidade estatística. Nesse sentido, ainda que existam alguns exemplos de utilização de dados administrativos que já vêm de há muitas décadas, como, por exemplo, as estatísticas das causas de morte. São baseadas em dados administrativos, são recenseamentos e, portanto, permitem essa tal divulgação a nível das freguesias. O que nós temos vindo a fazer é dar seguimento à infraestrutura nacional de dados e, por exemplo, no caso do inquérito às condições de vida e rendimento, que eu peço desculpa, mas é aquele que eu conheço melhor, nós usamos os dados de inquérito, porque os dados, apesar de tudo, há alguns dados subjetivos e são apenas esses que podem ser usados para a recolha de dados subjetivos, mas no caso das estatísticas da pobreza, existem os dados fiscais. E nós, de uma forma gradual, de modo a que não tenhamos de repente uma quebra de série muito grande, temos vindo a incorporar os dados fiscais, por exemplo, sobre o trabalho por conta de outrem, sobre as pensões. Este ano, os dados saíram para a semana, este ano vamos alargar a utilização desses dados a esses dados administrativos, de modo a que possamos melhorar a qualidade dos dados em duas vertentes. Primeiro, na medição, porque quando eu faço uma pergunta a alguém que não tem um papel à frente, essa pessoa pode-me dar uma pergunta, pode-me responder com um valor que é arredondado. E em inquéritos por amostragem sujeitos à ponderação, isso depois pode ter um impacto muito grande. E, portanto, o que nós utilizamos são os dados fiscais nesse caso. Isso permite também minimizar algo que se chama a carga estatística sobre os respondentes. As pessoas já preencheram o boletim do IRS todos os anos, portanto, escusam de estar a ser entrevistados sobre as mesmas matérias. E permite-me, talvez num futuro, porque isso não é possível neste momento, eu ter a ambição de aumentar a granularidade dos dados e, portanto, poder ter uma taxa de risco de pobreza ao nível municipal, por exemplo, ou pelo menos no DES3. Essa é uma ambição que nós temos. Relativamente aos nossos utilizadores e como é que antecipamos as necessidades dos nossos utilizadores. Nós temos dois meios de acesso dos utilizadores aos dados do INE no sentido de pedidos customizados, específicos. Um é o apoio ao cliente, o outro é o nosso gabinete de atendimento aos jornalistas. E esse gabinete de atendimento aos jornalistas serve para fazermos alguns aparamentos que não estão disponibilizados no portal do INE, mas também para esclarecer algumas dúvidas. No caso dos dados de apoio ao cliente, serve para respondermos a aparamentos que não são comuns, que são coisas muito específicas, e também, eventualmente, algumas dúvidas. Quando um utilizador recebe alguns desses dados, nós questionamos a posteriori se ficou satisfeito. E esse inquérito à satisfação permite-nos chegar à conclusão de quem são os nossos principais utilizadores. E, por ordem, são as empresas, a administração pública, a educação e alguns particulares. E permite-nos também conseguir ajustar a nossa atitude àquilo que são depois o nível de satisfação dos utilizadores. Que eu devo dizer que é um bom nível de satisfação. E pronto, fico-me por aqui. Obrigado, Eduardo. José Luís. Agradecer ao Colabor pelos painéis, não é?
até porque precisamos de curadoria de dados, como o Pedro Magalhães dizia, e à Eduarda por ter antecipado muito do que é o trabalho do GEP enquanto um órgão com delegação de competências do INE na produção de algumas estatísticas oficiais. E há uma coisa que gostaria de dizer, porque é sempre esquecida quando vemos dados bonitos, seja do Data Labor ou da Pordata, é que a produção estatística custa. Custa dinheiro, custa tempo, custa pessoas. Os quadros de pessoal são entregues no âmbito do relatório único entre março e abril, mas as empresas têm que preparar informação, mesmo que tenham sistemas de informação. Têm que preparar a informação, têm que cumprir o prazo da entrega. Não conseguem cumprir esse prazo. Têm atividades mais relevantes do que fornecer estatísticas sobre segurança e saúde no trabalho, com todo respeito, ou sobre greves. Há coisas mais importantes para as empresas, até para nós, quando somos inquiridos, do que responder ao INE ou ao GEP. Portanto, há um período aqui que custa para as empresas, custa para quem tem que responder a inquéritos ou declarar o IRS. E depois há o custo de quem trabalha esses dados. E as pessoas podem não ter noção de que às vezes há operações estatísticas penduradas numa pessoa que pode adoecer. Os quadros de pessoal do ano passado de Portugal só foram disponibilizados este ano porque a região autónoma dos Açores tinha uma única pessoa que podia fazer este trabalho e que adoeceu durante bastante tempo. Estes constrangimentos existem. Se nós ignorarmos estes constrangimentos, não podemos ter produtos como o Data Labor ou como a Pordata. Constrangimentos nas empresas, nas pessoas ou nos nossos organismos. A administração tem imensa informação. Tem informação mensal ou diária na segurança social. Até ela poder ser tratada estatisticamente, seja para apuramentos pré-definidos, seja para responder a dados muito específicos e muito granular, ao nível até da freguesia, não é? Há tempo de recursos, de máquinas que ainda não foram, de facto, em matérias da segurança social, que ainda não foram nem pelo INE, nem pelo Ministério dedicados. A prioridade é responder à tutela, aos parceiros sociais, aos partidos no Parlamento. Eu ainda há 35 anos a virar frangos. Primeiro na academia, durante 5 anos, e há 30 anos no GEP. Se calhar tenho que ser almirante ou coisa parecida, ou deputado, porque é aí que se decide a afetação de recursos, seja à indústria da defesa ou à curadoria dos dados. E, portanto, se os dados são assim tão importantes para desmontar mitos, não é? Para que sejam fidedignos na sua produção, e desculpem, nós temos a inteligência artificial. A validação da informação estatística dada pelas empresas, mesmo quando é dada pelas empresas, precisa de olho humano. Precisa mesmo. Temos técnicas, trabalhamos muito com o INE, não tanto com o Banco de Portugal, e não seria com o Departamento de Estudos, mas estava a pensar no Departamento de Estatísticas. Trabalhamos e agora passo já para os utilizadores. Nós reunimos na nossa biblioteca utilizadores da nossa informação para nos darem inputs. Já o temos feito com os parceiros sociais, empregadores e sindicais, já os temos feito com académicos, vamos fazê-lo em breve com observatórios, o Observatório das Migrações, que é público, o Observatório das Desigualdades, que é académico, 2 deles, para percebermos como podemos dar melhor informação. E muitas vezes estou convencido que nós sabemos como podemos dar melhor informação tendo mais tempo com as mesmas pessoas ou tendo mais pessoas que possam ser integradas. Toda a informação que é disponibilizada ao GEP, de âmbito estatístico, a nossa preocupação é que vá para a Infraestrutura Nacional de Dados, sediada no INE, para as estatísticas do INE ou de outros produtores de estatísticas, ou para a avaliação das políticas, que o GEP também faz, como fazem os investigadores, como fazem outros organismos da administração pública, e não apenas os que estão na Replan. E, portanto, nós não queremos duplicar a informação, queremos que tudo o que é segurança e saúde no trabalho possa ser utilizado por qualquer investigador, e o melhor sítio é ficar na Infraestrutura Nacional de Dados, ligar a outras bases de dados, não duplicar recursos. Mas o trabalho até ir para a Infraestrutura Nacional de Dados é um trabalho exigente. Em matéria de segurança social, de facto, temos reconhecido, pelo menos há uns 10 anos, que devíamos aproveitar a informação administrativa da segurança social para termos melhores estatísticas de pobreza e de desigualdades.
Não faz sentido não ter a informação, chamaria taxas de pobreza, indicadores de vulnerabilidades ao nível concelhio, quando temos tanta informação na segurança social, ao nível concelhio. O que é que temos feito para algumas medidas específicas? Criar indicadores compósitos com base na informação administrativa. Foi assim que o GEP desenvolveu os indicadores para apoiar os municípios e algumas instituições no âmbito dos contratos locais de desenvolvimento social, no âmbito da garantia à infância. Aqui há muitos anos, ainda não era GEP, na crise de 92, 93, com um sistema permanente de indicadores de alerta que antecipava os setores ou as regiões onde o desemprego poderia crescer mais, com inquéritos regulares. Fizemos na altura do Covid, com um inquérito em novembro de 2020, porque estava a aumentar o número de casos de Covid e estava toda a gente em teletrabalho, confinada. Fizemos um inquérito rápido às empresas em que, em menos de uma semana, percebemos que só 1/3 das empresas é que tinha trabalhadores em teletrabalho e destas, só 1/3 é que estava em teletrabalho, portanto, não havia confinamento nenhum, era natural. E isso ajudou a tomar as decisões no Conselho de Ministros. Nem sempre não são estatísticas oficiais, como é óbvio, mas foi uma amostra por setor, por dimensão e por NUT 3, só não foi por sexo, foi uma crítica que nos fizeram. A nossa preocupação é saber quantas pessoas estavam em teletrabalho, não ser homens e mulheres, e tivemos logo essa crítica. Que faz sentido, mas não era o fundamental se era o sexo ou se era migrante ou não era migrante. Era porque é que havia tanto crescimento do Covid. Eu não espero nunca, até porque nós no GEP, como avaliamos políticas, somos muito exigentes para aquilo que deve ser a informação estatística e aquilo que se deve perguntar. Eu não espero nunca que a academia deixe de ser, ou estes laboratórios, deixem de ser exigentes nas necessidades. Mas têm que compreender o custo entre ser exigente nas necessidades ou sobrecarregar na desagregação da informação, que em última instância são empresas que têm que dar. E o que é que pode acontecer? As empresas não terem essa informação e darem mal. Não é intencional, darem mal. E ninguém validar essa informação. O relatório único e os quadros pessoal permitem saber a densidade sindical no setor privado. Eu não tenho ouvido nem sindicatos, nem empregadores a falar um pouco sobre a subrepresentação da densidade sindical. Ou então estamos mesmo muito pior do que dizem as notícias. Quem diz a densidade sindical diz as greves. E, portanto, para não haver uma percepção entre... Não há erro nenhum entre o PIB ser alto e as pessoas serem pobres. Não há uma relação entre o PIB e o rendimento das pessoas em algumas regiões. Mas para que não haja percepções erradas com base em dados estatísticos, nomeadamente os oficiais, é bom que a comunidade científica faça alguma exigência, que sugira indicadores novos, que retratem melhor a realidade com base na informação que também já existe, já é disponibilizada, e que tenha um bocadinho de consciência daquilo que se deve ganhar no curto prazo, sem esquecer ambições maiores, para que os organismos produtores possam satisfazer os utilizadores, sendo o Colabora um deles, mas provavelmente todas as pessoas nesta sala têm investigadores em nome individual. Obrigado, Luís. Bom, antes de mais, obviamente, agradecer o convite amável para estar aqui presente. Obviamente não em representação do banco, apenas em minha representação. E, aliás, como eu trabalho no Departamento de Estudos, eu também estou aqui muito na perspectiva do utilizador. O meu coração bate mais na perspectiva do utilizador do que no produtor. Mas, obviamente, o banco é uma autoridade estatística e, portanto, tem uma responsabilidade muito grande em termos da produção estatística. E da disponibilização também ao público dessa informação. Temos um portal que é o BPStat, que é muito dedicado a essa divulgação não só de estatísticas produzidas pelo banco, mas estatísticas gerais, produzidas também em particular pelo INE. Já podemos falar um bocado depois sobre portais e as suas deficiências em Portugal e porque é que, por exemplo, um exemplo como o Colabor, o Data Labor, tem um grau de amizade tão grande face ao utilizador que os nossos portais não conseguem reproduzir. E, portanto, porque é que a Pordata tinha tanto sucesso, pelo menos até há algum tempo, agora menos,
E conseguia ter um grau de adesão tão maior do que os portais dos produtores oficiais de estatísticas. É algo que podemos debater depois. Portanto, o banco tem esta dimensão do PPStat, de disseminação de produção e disseminação de estatísticas, mas nós também temos um laboratório de microdados que eu gostava aqui de fazer alguma publicidade, que é o chamado BPLIM. É um laboratório de microdados para investigação. Pronto, e sem falsa modéstia, eu acho que é um exemplo a nível internacional do que deve ser um laboratório de disseminação de informação estatística para efeitos de investigação. Aliás, convido-os todos a visitarem o BPLIM online e perceberem a riqueza, não só a riqueza da informação micro toda que está lá depositada, mas também no cuidado, na curadoria, como hoje se falava de manhã, no cuidado com que essa informação é apresentada aos utilizadores. Não só em termos de compreenderem o que é que as bases de dados têm, mas também de disponibilizar instrumentos de utilização das bases de dados. Ou seja, instrumentos estatísticos, programas informáticos que ajudam o utilizador a juntar as bases de dados, a selecionarem bases de dados, a integrá-las, tudo o que possam imaginar. Vale muito a pena visitar, porque é um excelente serviço público que o banco presta à comunidade científica. Eu gostei, e pegando também nas intervenções anteriores, eu acho que vale a pena mesmo fazermos uma reflexão coletiva sobre a importância dos dados para a tomada de decisão fundamentada. O título destas jornadas é Políticas e Estratégias Baseadas na Evidência, e isto é mesmo muito importante. E normalmente nós não avaliamos o custo de não fazer políticas baseadas na evidência. E isso é dramático para a sociedade portuguesa. Eu vou dar aqui um exemplo. Nós, banco, neste momento temos acesso aos microdados da Segurança Social, o que é uma base de dados absolutamente extraordinária. No fundo, somos nós e o INE, enquanto autoridades estatísticas, que temos acesso também a essas bases de dados micro, ao nível micro. E nós sentimos a necessidade, e já viram isso e vão ver cada vez mais, de o banco publicar peças usando esses dados micro. Nós fomos dos primeiros a publicar peças sobre os trabalhadores estrangeiros em Portugal e a evolução. Isso já foi há 2 anos e a partir daí temos publicado updates dessa informação, atualizações dessa informação, porque, lá está, o debate público muitas vezes é baseado em percepções e não em evidência. E há um sentido de serviço público que exige que nós olhemos para toda a nossa informação com esse objetivo de informar a sociedade em geral e a tomada de decisões consciente. A tomada de decisões pode ser boa ou não, mas tem que ser consciente da realidade. Isso é uma pré-condição. Isso leva-me à questão dos dados que nós olhamos. Nós cada vez mais trabalhamos com bases de dados micro, grandes bases de dados. São bases de dados enormes, gigantescas, que beneficiam de integração. Ou seja, existe a infraestrutura nacional de dados que a Eduarda já falou há pouco, que está a ser criada. Se nós conseguirmos dar passos nesse sentido, obviamente que teremos todas as condições para tomar melhores decisões e termos acesso a dados melhores. Mas há aqui um trabalho que é do nosso lado, de disponibilização da informação, mas também do lado de todos os que utilizam a informação. Hoje de manhã o Pedro Magalhães falava da partilha das bases de dados que os investidores têm que fazer, da partilha do conhecimento que é feito com as bases de dados. Muitas vezes esse conhecimento é simplesmente depositado e não é verdadeiramente partilhado entre todos. Então, há aqui um trabalho que é conjunto, que é entre os que disponibilizam os dados e entre quem trabalha os dados. Há aqui um trabalho muito grande a fazer. E, só para terminar, esse trabalho tem que redundar no final numa comunicação efetiva dos dados. Muitas vezes nós
produzimos trabalho de muita qualidade, temos bases de dados de muita qualidade, mas falhamos na comunicação. E esse passo final parece que é assim, é o menos exigente, muitas vezes é o mais importante. Obviamente tem que ser fundado em informação e análise de qualidade, mas sem a comunicação nós não conseguimos atingir o objetivo. E isso remete-me um bocadinho para a questão dos nossos portais e da maneira como nós interagimos com os nossos públicos, em que claramente temos muito a melhorar. E eu aqui estou a olhar para o INE, mas só porque não consigo olhar para mim próprio. Todas as instituições têm aqui uma grande margem de progresso em termos da maneira como nos relacionamos com o público. Nós no banco estamos a fazer ativamente essa reflexão e temos uma série de produtos, né? Tentamos ir para as redes sociais, tentamos criar várias camadas de comunicação com os diferentes públicos, a todos os níveis, mas mesmo assim ainda há mesmo muito a fazer. Os meios de comunicação social e a presença nos meios de comunicação social, obviamente, deveria ser mais intensa de todas as nossas instituições. Por exemplo, vemos como, por exemplo, a Fundação Francisco Manuel dos Santos tem um grande impacto social, precisamente porque consegue ter uma grande qualidade, não só nas suas investigações, mas também na sua comunicação com o exterior. Eu acho que é um exemplo que todos nós também deveríamos adotar, porque isso tem impacto nas políticas e nas estratégias baseadas na evidência. Obrigado, Nuno. E se calhar mantinha-me agora daqui para uma questão, tocaram em várias questões que são muito interessantes, esta questão da transição, da transição que se está a fazer dos dados em inquérito para o tratamento a partir de dados administrativos, evitando redundâncias, evitando sobrecargas, as questões que têm a ver também com a centralização numa infraestrutura nacional de dados deste tipo de atividades, as questões que têm a ver com os custos envolvidos em todas estas operações e se calhar a questão seguinte tinha muito a ver com isto, ou seja, no âmbito destes constrangimentos e desta transição que está a ser feita a nível da produção de estatísticas pelas instituições públicas e este acesso que coloca novos desafios, inclusivamente este trabalho a partir de microdados, este acesso, que tipo de preocupações é que, aqui voltando a coisa um bocadinho ao contrário, quanto ao uso que é dado a estes dados e como é que respondem a estas preocupações, no fundo, relativas à utilização dos dados que produzem numa nova lógica. Começava se calhar pelo Nuno. Posso tentar? Sim, posso tentar falar um pouco sobre essas questões. Mais uma vez, eu acho que nós temos que olhar para os dois lados. Para o lado de quem produz a informação estatística e para o lado de quem utiliza a informação estatística. Do lado de quem produz, eu julgo que o caminho está bem identificado. Por exemplo, o INE, se nós olharmos, se fizerem esse trabalho de olhar para o conjunto de produtos estatísticos que o INE produz em termos de inquéritos, veem que há tanta coisa interessante que o INE produz. Sobre todas as dimensões, não só de rendimento, como questões sociais, questões de território, tanta coisa interessante. De opiniões, valores, tudo. Mas depois, muitas dessas conclusões não chegam ao debate final. Não chegam ao debate final porque não existe, é a minha avaliação, uma massa crítica suficiente na nossa sociedade para trabalhar de forma profunda esses dados. Há um déficit. Hoje de manhã falava-se que o investimento para um laboratório de física era X, mas para um laboratório de ciências sociais era X a dividir por 1000. E é assim que estamos. É preciso dar aqui um ênfase. Lá está. Se é um investimento em que a sociedade quer apostar, então o investimento exige, como sabemos, a mobilização de recursos. Isso tanto do lado dos produtores, portanto, é óbvio, por exemplo, do lado do INE, eu não vou falar do banco, do lado do INE, na minha perspectiva, é óbvio que a instituição exigiria um esforço de investimento muito maior, um esforço de recursos muito maior, porque por muito que faz, nota-se evidentemente que há muito mais que ainda poderia fazer em termos de integração, em termos de comunicação, em termos de
capacidade computacional e de integração com as novas ferramentas de inteligência artificial e outras, é óbvio que muitas das nossas instituições, e aqui eu posso incluir o banco, estão muito atrasadas. Mas isso exige um investimento grande, um investimento que é preciso fazer o mais rápido possível. Mas, por outro lado, há o outro lado. Há o lado de quem trabalha os dados, quem comunica os dados, uma lógica de que nós temos muito pouco de debate. Não é só as políticas baseadas em evidência, são as discussões e os debates públicos baseados na evidência. Porque com a mesma evidência nós podemos ter debates. Dá essa ideia de nós só conseguimos debater se for só na base das percepções. Ou só conseguimos debater se um tiver os dados e o outro não tiver. Não. Nós podemos ter acesso aos mesmos dados, trabalhar os mesmos dados e ter debates riquíssimos sobre eles. Como, aliás, estávamos aqui a iniciar sobre a questão entre rendimento e distribuição na região do Algarve. Lá está. Nós podemos ter acesso à informação e fazer debates muito interessantes sobre ela. E eu acho que é aí que nós temos que trabalhar. Obrigado, José Luís, sobre esta questão. Em todos os produtos estatísticos, temos a preocupação de ter bons documentos metodológicos, mas que são chatos para as pessoas que precisam de conhecer bem as particularidades da informação. Mas nas sínteses, nas publicações, trazemos sempre as principais ressalvas. Dizemos sempre que os quadros de pessoal não têm o setor público nem o emprego por conta própria. Mas as pessoas falam dos quadros de pessoal como se fosse um emprego em Portugal. Pronto. Não há um grande investimento na comunicação. Não há. E não é só por questões financeiras. Isso exige recursos adaptados às novas tecnologias, às novas formas de comunicação. E, como devem imaginar, a administração pública é muito envelhecida. Tem gente com muita experiência, mas muito envelhecida. Estou a falar com pessoas com uma média etária de 57 anos, são muito envelhecidas na administração pública, é verdade. E não têm estas ferramentas. Portanto, era preciso ter gente nova. Gente habituada a outras formas de comunicação. De qualquer forma, reparamos sistematicamente na imprensa, em trabalhos académicos ou até em discursos políticos, em profundos disparates técnicos. Não é? Pronto. Tentamos corrigir de forma muito pedagógica, nomeadamente no Conselho Económico e Social, no Conselho Superior de Estatística. Não temos por hábito responder, de facto, nomeadamente os jornalistas que cometem algum erro, não temos essa preocupação, mas há pouco tempo vieram ter connosco um conjunto de investigadores que quis fazer a história dos quadros de pessoal. E reparou que há ali alguns cortes temporais, algumas mudanças, não direi metodológicas, de conceitos, etc. Ok, estão a fazer um trabalho, recuperámos o que tínhamos de memória de 40 anos de quadros de pessoal e já os desafiámos no dia em que tiverem o trabalho pronto, vêm aqui à nossa biblioteca e as primeiras pessoas que queremos que ouçam este trabalho, para além dos trabalhadores do GEP, pessoas do INE, que dissemos que gostavam que viessem, são os parceiros sociais. Os empregadores e os representantes sindicais são mais até do que os investigadores, desculpem, com todo o respeito, porque são eles que fornecem aquela informação. Ela tem tratamento estatístico, mas ela é utilizada para a inspeção do trabalho e para outras situações. E, portanto, esse é um espaço que nós não procuramos, não porque não seja prioritário, mas não é urgente. Não é o nosso drama da manhã. E, portanto, como não é o nosso drama da manhã, não o procuramos. Foram os investigadores que nos procuraram para fazerem um trabalho para eles, para as carreiras, para os rankings, para o que seja. Mas também nos disseram logo sim, quando o trabalho estiver pronto, ou até antes de estar pronto, gostávamos de vos apresentar o nosso trabalho para o melhorar. E, portanto, também podem ser os utilizadores a ajudarem outros utilizadores, que é o objetivo deste paper, destes académicos, a ajudar outros utilizadores a interpretarem melhores estatísticas e que, de facto, sabemos é que tem maior pesquisa na infraestrutura nacional de dados para trabalhos de investigação. Não estou a falar até dos trabalhos da administração pública, porque também são muito utilizados. Eu não sei se é possível algo que traria vantagens a todos nós, que os laboratórios colaborativos como este tentaram, ao ligar empresas, administração, outros setores da sociedade. Nós temos mobilidade de recursos humanos dentro da administração pública, mas não é frequente termos mobilidade entre investigadores com uns tempos de trabalho diferentes e na administração pública de responder em 3 meses a uma operação estatística. E, portanto, se houvesse
há trabalhos de investigação e há pessoas que, no âmbito dos seus trabalhos de investigação, não direi fazem estágios, mas estão na administração pública. Nós não temos esta ferramenta na mobilidade de recursos humanos na administração pública, mas seria útil para todos. Os académicos perceberiam mesmo como é que são respondidos os dados, interpretariam até melhor. Vou dar um exemplo de um inquérito que também fizemos com uma medida emblemática, concordes ou não, que é de distribuição de alimentos a pessoas carenciadas. O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. Os cabazes alimentares. Não é o cabaz da Junta de Freguesia. Distribuídos pela Segurança Social com as IPSs. Havia uma sensação de que aquele cabaz e a forma como era distribuído não correspondia às expectativas das famílias e as próprias instituições não estavam adaptadas para aquele tipo de distribuição. Fizemos uma amostra pelo tipo de famílias, pelas regiões, e fomos para o terreno com uma empresa privada no terreno. Lançámos o inquérito e tratámos o inquérito. E essas, em alguns casos, as nossas percepções eram erradas, noutras, alterámos a medida de política, a composição do cabaz, sempre com critérios da Direção-Geral de Saúde. As pessoas queriam açúcar, não se dá açúcar a ninguém. Mas foi um trabalho fruto de um inquérito que envolveu as entidades intermediárias, nomeadamente IPS e câmaras municipais, as famílias, e que fez com que o poder político decidisse alterar o cabaz e a forma como o cabaz era distribuído. Portanto, é sempre possível haver parcerias entre empresas privadas, neste caso, claro, pagas, ou no trabalho académico, porque os dados têm um valor incalculável para os trabalhos de investigação, não tenho a menor dúvida. Portanto, é sempre possível estabelecer algum tipo de parcerias e ajudar a que os utilizadores influenciem a produção. Portanto, estou convencido que é único, que haverá várias maneiras, muito híbridas, protocolos, estágios. Faltaria essa mobilidade de recursos humanos, que era ter alguns investigadores por um ano num organismo da administração pública a produzir, analisar e a divulgar algumas estatísticas. Obrigado, José Luís. Eduardo, então, sobre esta questão sobre os utilizadores e as preocupações que estas mudanças trazem à utilização dos dados. Os utilizadores são uma grande preocupação do INEP, porque nós, sem utilizadores, não servimos para muito. A nossa preocupação também é os instrumentos que nós temos para chegar a esses utilizadores. E eu, apesar de, enfim, não muito satisfeita, vou começar por falar no portal de estatísticas oficiais, que nós reconhecemos que precisava de um revamping, de uma modernização. Mas, ao mesmo tempo, quando eu consulto os dados no portal de estatísticas oficiais, eu não me posso ficar por ver apenas os dados. Existem uns pequenos icons em que eu posso clicar e ver a meta-informação. E a meta-informação no INE é algo que nós levamos muito a sério e que está muito bem organizada. E os documentos metodológicos podem parecer chatos, mas o que eles são é objetivos. E, portanto, se eu consultar o documento metodológico de uma operação estatística, eu tenho todos os conceitos, tenho a lista de todas as perguntas, tenho a descrição da amostragem, etc, etc. Portanto, tudo aquilo que pode ajudar um utilizador a utilizar melhor os dados. E ainda assim, se achar que o documento metodológico é insuficiente, porque pode não estar claro, isto é normal, pode-nos perguntar e pedir a especificação. Eu devo começar também já por dizer que no dia 4 de dezembro, e agora vou fazer propaganda, vai haver um seminário Portas Abertas sobre como aceder aos dados no portal, que eu convido toda a gente a seguir, porque eu penso que será importante para os utilizadores do portal. Mas eu agora vou deixar o portal um pouco de lado e falar em algo que nós também fazemos de uma forma cada vez mais frequente. Cada vez que nós publicamos os resultados de uma operação estatística, nós escrevemos um pequeno texto, que é o que se chama destaques à comunicação social, e que não serve só para a comunicação social.
tem uma nota técnica do fim, tem um lead que normalmente é aquilo que o lead é a primeira página, é aquilo que normalmente é mais lido e que tem a parte essencial da informação, mas depois também tem muitas páginas com muitas figuras ilustrativas que ajudam a perceber melhor aquilo que nós estamos a transmitir. E ajudam também a perceber melhor em que sentido, porque quando nós escrevemos, tentamos usar os conceitos de uma forma muito precisa. E, portanto, no fundo, é quase um encaminhamento para quem lê os dados, como é que poderá fazer a análise. Para além disso, este ano, em 2026, não sei se terão reparado, mas nós aumentámos a quantidade de destaques à comunicação social que fizemos. E, portanto, tomámos uma iniciativa que é fazer pequenos destaques de 2 páginas sobre assuntos muito focados, que nunca estavam, por exemplo, nas nossas transmissões através de destaques e que nós acreditamos que poderão chamar mais utilizadores aos dados. Por exemplo, nunca tínhamos publicado nenhum destaque sobre as estatísticas da vacinação, sobre alguns aspectos da saúde e, portanto, as pessoas passaram a saber que esses dados existem, estão disponíveis no portal do INE e que podem ser usados. Outros aspectos com que nós nos preocupamos têm a ver com literacia estatística. Nós temos um portal que é o portal Alia para os alunos mais novos. E agora esperem, tenho de ler, porque não é bem a minha área. Temos as visitas de estudo que são frequentes e temos ainda algo que se chama meia hora, que são pequenos eventos durante a hora de almoço, em que as pessoas interessadas em estatística podem discutir aspectos estatísticos. Tudo isso é muito importante para nós ganharmos novos utilizadores. Volto eu penso que não terei dito este aspecto. Os investigadores têm um tratamento muito bem definido pelo INE. Um investigador pode ser certificado com o apelo a pedido à Direção-Geral da Educação. Sendo certificado, tem acesso aos dados anonimizados do INE e, no caso de não haver dados anonimizados, ao próprio Safe Center. O que é que significa utilizar o Safe Center? É que eu tenho o fecheiro de dados que estou a utilizar e posso, de alguma forma, cruzar esses dados com a informação minha e chegar a novos indicadores e a nova informação. Portanto, permite um grande salto em termos de obtenção de novo conhecimento. Pronto, e penso que são todas estas iniciativas. Obrigado, Eduardo. Eu queria fazer, ainda antes de passar a palavra ao público, queria só fazer uma última questão que tinha a ver com que tem a ver com o papel que os laboratórios colaborativos e o Colabor podem ter nesta temática. O Angélico já falou, em geral, daquilo que poderia ser do tipo de melhorias que poderiam advir de uma relação com a academia ou com a entrada, falou nos estágios, que poderiam ter um contributo nesta temática, mas eu encerrava esta primeira parte, antes do público, com esta questão sobre como é que instituições como os laboratórios colaborativos em geral e o Colabor em particular podem ter um contributo nesta área. José Luís, se calhar, primeiro, ainda não... Aqui há uns anos tivemos um trabalho não sei se na altura ainda já se chamaria Grupo de Trabalho de Estatísticas do Mercado de Trabalho, no âmbito da Secção Permanente de Estatísticas Sociais do Conselho Superior de Estatística. Se calhar sempre se chamou Grupo de Trabalho de Estatísticas do Mercado de Trabalho, que foram alguns de nós, especialistas em estatísticas do mercado de trabalho, apesar do papel que depois tiveram, o Mário Centeno e o Álvaro Novo, em que pegaram em todas as estatísticas que nós tínhamos e fizeram uma pequenina descrição de cada uma delas do ponto de vista técnico ou jornalístico. Os laboratórios colaborativos, em certa medida, podem fazer isto, ou seja, pegar, como vocês fazem, nas estatísticas que existem, não só apresentá-las melhor, mas analisá-las e descrevê-las numa linguagem também simples para a sociedade. Nós podemos não conseguir fazer isso, não que não o saibamos. Não é o nosso fit é produzir, é pôr. E pode haver quem
mais próximo dos jornalistas, mais próximos da passagem do conhecimento, mais próximo da academia, mais próximos dos jovens, vamos explicar o que é o emprego, o que é a precariedade, o que é o salário, o que é o ganho, o que é a pobreza, o que é a pobreza e a exclusão social, sem ser preciso ir à nossa meta-informação e às nossas notas técnicas, não é? Além de manhã, hoje falou em pobreza absoluta, foi no Algarve. O que é a pobreza absoluta? Do ponto de vista estatístico. Pronto. O que é a pobreza absoluta? Portanto, se alguém tiver uma definição, é um investigador que diz é $1 ou €1 por dia, ou pronto. Não existe essa definição, mas todos nós temos medidas para erradicar a pobreza absoluta. É que a população em situação de sem-abrigo, mas pronto. Estes trabalhos, ou seja, pegar em dados, pegar nas políticas públicas e fazer este casamento, que apesar de tudo o Colabor faz melhor do que o Datalabor, ok? O Colabor faz melhor do que o Datalabor. O Datalabor já faz muito, mas o Colabor faz mais nestes relatórios, por exemplo. E não só aqueles que a Susana Peralta tem feito, aquelas análises sociais anuais, às vezes tem não é meta-informação, é uma descrição diferente dos fenómenos para ser uma linguagem mais simples. Como a Pordata também já o fez pontualmente. Portanto, aí haverá ganhos para a sociedade por terem uma leitura diferente daquelas que nós fazemos como produtores ou como o público muitas vezes não vê, de gabinetes de planeamento e de avaliação de políticas. Porque há muito trabalho que foi feito a primeira vez por estes gabinetes, mas que nunca viu a luz do dia. O primeiro trabalho que houve em Portugal sobre o salário mínimo foi no final dos anos 60, viu a luz do dia em maio de 74. Esteve na gaveta meia dúzia de anos, como outros. Portanto, há muita coisa. A independência estatística é uma coisa, a avaliação de políticas é outra. Portanto, laboratórios, investigadores individualmente, consórcios de laboratórios ou de academias podem fazer esse trabalho. Eu falei do Observatório das Desigualdades, como há outros, o Observatório para o Emprego Jovem. Portanto, há muito trabalho que é feito nesse sentido e que ajuda a explicar melhor as estatísticas e as políticas públicas e a avaliá-las. Obrigado, José Luís. Então, Nuno, Eduardo, pode ser Eduardo. Nuno termina. Bem, eu agradeço o convite à Iné, mas também eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui, porque eu nunca tinha visto o site do Colabor. E ainda bem que fui convidada, porque assim eu fui ver o site do Colabor e a única coisa que eu posso dizer sobre o site do Colabor é que eu vou passar a consultá-lo. Tem o Datalabor, está muito bem feito, está muito claro, é transparente sobre as fontes, o que não acontece em todas as plataformas que existem. E tem esse lado da utilização dos dados para relatórios que nos trazem alguma coisa de novo. Porque, por exemplo, existe um relatório que eu vi sobre rendimento social de inserção, que não é apenas a descrição estatística que o INE normalmente faz sobre os totais e as médias e as medianas que publica. É novo conhecimento. Portanto, pegou nos dados, chega a novo conhecimento. E isso parece-me ser uma iniciativa muito importante. Obrigado, Eduardo. Nuno, para fecharmos, antes de passarmos ao público. Então, o site do Colabor é excelente, devo dizer. E a maneira como, na perspectiva de economista, eu interpreto estes sites é que estão a aproveitar duas falhas de mercado. Há uma falha de mercado em termos da maneira como nós disponibilizamos a informação. Ou seja, o banco, o INE, não têm sites que sejam amigos do utilizador comum. Não estou a falar dos investigadores. Os investigadores querem outro tipo de coisas. Mas do investigador, do cidadão informado. Mas do cidadão informado. E o site é extraordinário, na minha perspectiva, porque disponibiliza essa informação de forma muito amigável. Mas, na verdade, está a aproveitar uma falha de mercado. Quem devia fazer isso era o INE. O INE é que deveria, de uma forma integrada, em todas as estatísticas, ter um site tão bonito e tão amigável como o Datalabor. Mas não tem. E, portanto, existe esta falha de mercado que está muito bem provida, vamos dizer assim,
por este site. Obviamente, focado apenas em determinadas áreas do trabalho, sabemos, da segurança social, do apoio social, pronto, as dimensões em que o Colabor se centra. A segunda é a ideia, e mais uma vez aqui eu remeto-me para o INE, que muitas vezes as estatísticas do INE não têm, também pela questão da comunicação, e aqui a segunda falha de mercado é uma questão da comunicação para o público em geral, há uma falta de percepção geral das estatísticas do INE. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Daqui a uma semana, eu sou um utilizador muito cuidadoso das estatísticas da pobreza. Vão ser publicadas as estatísticas da pobreza e exclusão social relativos a este ano, ao ano de 2025, rendimento de 2024, mas os indicadores de privação relativos a 2025. Estou ansioso por saber os resultados. Não vou aproveitar o almoço para tentar saber a informação privilegiada, mas aguardarei. Mas eu tenho a certeza que essa informação será disponibilizada no início de dezembro e terá o seu impacto. Mas em fevereiro, outra instituição apresentará outro relatório e serão as estatísticas divulgadas por essa instituição. E em maio, outra. E em setembro, outra. E em outubro do próximo ano, ainda há de haver um relatório que será disponibilizado com os dados que serão publicados na próxima semana, mas que será anunciado quase como que se fossem novas estatísticas produzidas por uma nova instituição relativas à realidade. Ou seja, há aqui, obviamente, um problema de percepção e de comunicação. Essas estatísticas estão ancoradas e estarão ancoradas a partir da próxima semana. E o que é que falta? Falta a análise desses números. Ou seja, o que deveria merecer a nossa atenção não era tanto mostrar os números, mas analisá-los. O tal exercício sobre o rendimento social de inserção e outros. Também sobre pobreza, que também estão no site. São análises de valor acrescentado sobre os números, que deviam estar completamente estabilizados a partir do momento em que são divulgados pelo INE. É que nós chamamos algumas falhas de mercado que depois são aproveitadas por diversos atores. E ainda bem, porque sendo uma falha de mercado, é porque há uma margem para ser suprida, vamos dizer assim, para ser corrigida, mas a correção deveria ser feita na fonte. Deveria ser feita pelo Banco de Portugal, pelo INE e pelas instituições de produção que têm trabalho aqui para fazer. Obrigado, Nuno. Bom, temos ainda 10 minutos até à hora que estava prevista para o encerramento deste painel. Vamos abrir a questões do nosso público. Eu ia pedir para quem tivesse questões para, enfim, levantar o dedo, depois identificar-se e tentando ser o mais sintético possível, ou seja, centrando-se em perguntas para resposta por parte dos nossos convidados e não tanto em comentários, que seria bom, mas não conseguiríamos ter tempo aqui. Então eu abri o debate. Quem estiver interessado em fazer perguntas. Não sei se há... Força. Frederico. Apresente-se, por favor. Olá, bom dia. Eu acho que já me apresentei ainda há bocado, mas sou Frederico. Enfim, desculpem, como ninguém falou, eu aproveito também esta falha de mercado, é uma falha comunicacional. Portanto, eu estava aqui a pensar até que ponto é que nesta relação entre as instituições que produzem os dados e por outro lado, organizações como o Colabor, que tem um projeto como a Data Labor, que no fundo vive muito dessa informação quantitativa primária, até que ponto é que portanto, e que a trata também, não é? A Sara Nunes há pouco referiu que uma das coisas que nós desenvolvemos muito recentemente é uma coisa chamada Microlab, que no fundo são apuramentos que nós fazemos a partir da análise de microdados.
E até que ponto este tipo de trabalho, na verdade é um trabalho de investigação científica, até que ponto é que, pelo menos em alguns casos, poderia ter alguma transposição para aquilo que são os indicadores apresentados pelo Sistema Estatístico Nacional. Ou seja, poder existir alguma comunicação, não é, entre o trabalho de investigação e de análise de dados de fontes primárias do Sistema Estatístico Nacional e depois a sua disponibilização também pelas próprias instituições que, na verdade, produzem essa informação. Pronto, era um bocadinho esta a ideia. Por exemplo, está aqui o Nuno Alves, por exemplo. Sei que há 1 ou 2 anos atrás o Nuno fez um estudo a partir dos microdados do ICOR, muito em torno, no fundo, de redimensionar a aproximação ao fenómeno da pobreza. Ou seja, até que a minha questão é de facto transversal. Até que ponto é que o Sistema Estatístico Nacional não poderia ter uma maior, digamos, permeabilidade à incorporação de novos indicadores que resultam da investigação científica? E até que ponto existe algum fórum onde isso possa ser discutido e problematizado? Obrigado. Obrigado, Frederico. Não sei se há mais questões, agora só... Não ouvi mais questões, se calhar, José Luís, se quiser. Não há nenhum impedimento a isso. Nós, aliás, temos vindo a aumentar o número de indicadores que produzimos, quer com base em estudos internacionais, mas aí sim, precisamos de algum tempo para conhecer relatórios mais densos. A nossa missão é servir cada vez melhor os utilizadores. E, portanto, se existem indicadores bem definidos, o que eu quero dizer com isto é tem de ter conceitos bem definidos, tem de ter um algoritmo bem definido, eu preciso de conseguir explicar aos utilizadores o que é que estou a publicar. Fico até muito satisfeito em ter a oportunidade de ter alguém que os estudou e que me permita avançar um pouco nessa matéria. Nós apoiámos a elaboração da Lei 60/2018 para avaliar as diferenças remuneratórias entre mulheres e homens nas empresas. E criámos, incentivámos a criação de um barómetro de diferenças salariais entre mulheres e homens com base naquilo que já eram os reportes dos quadros pessoal das várias empresas. Quer o Gender Pay Gap, quer o Gender Pay Gap ajustado, pronto. E há muito trabalho académico sobre isso, e não apenas da Sara Falcão Casaca. E, portanto, há outros instrumentos parecidos e nós, se calhar podemos melhorar, portanto, podemos ter aqui mais variáveis ou não, porque se tivermos mais variáveis temos menos empresas, porque não conseguimos ir ao Gender Pay Gap ajustado com tantas características. Mas esse é um trabalho muito, muito concreto e que nós também fomos procurados pela academia para podermos ou não internalizar. Mas depois temos limites estatísticos. Tá? Há aqui processos, são operações delegadas do Eurostat e ou o conceito é redefinido. Eu gostava que houvesse um conceito estatístico de pobreza absoluta mesmo. Ele é redefinido, ele é consensualizado a alguns. Porque é que a taxa de pobreza ou o risco de pobreza é 60% do rendimento da mediana? O professor Bruto da Costa ainda contou porquê. Porque é que afinaram naquilo. E, portanto, não foi nenhum critério científico, foi muito operacional, não é? Com base nas sensações que existiam de uma taxa de pobreza que era 50% da média. Pronto. Ou seja, há trabalhos académicos e depois há a operacionalização a operacionalização que tem que passar aqui por uma série de crivos. Eu não posso deixar de dizer isto. Nós, no trabalho de avaliação de políticas públicas na administração pública, fazemos algumas análises, criamos alguns indicadores que às vezes até são considerados estatísticas oficiais, mas que não são. E o passo é tão simples como haver uma discussão a outro nível. As reuniões da OIT, dos estaticistas do trabalho, por exemplo, são de 5 em 5 anos. Não é? Portanto, há trabalho que tem que ser consensualizado a nível internacional, a nível europeu, e há outro que nós sabemos que a nível nacional podia ser melhorado, mas nunca uma estatística oficial. Temos que reconhecer isso.
é um trabalho académico, é um trabalho do banco, é um trabalho do GEP, do GPA e das finanças, mas não são uma estatística, são estudos, sim. São indicadores muito pertinentes, mas não podemos chamar a isso uma estatística oficial. E não vem mal nenhum ao mundo desde que saiba o que é cada um está a fazer. O Nuno há bocado falou do mesmo indicador do INE que é repetido não sei quantas vezes como se fosse novo. O meu problema até nem é esse. Porque quem faça um trabalho sério dirá: este é o indicador calculado ou apresentado em dezembro daquele. Vem a fonte. E vem lá a fonte do INE, ou vem lá a fonte GEP, quadros de pessoal, independentemente de quando é que... O meu problema é quando criam indicadores com o mesmo nome, que isso às vezes acontece, daí que a Sara tivesse alterado o barómetro para não criar confusão com o barómetro estatístico, criam com o mesmo nome e é um estudo, é uma amostra, é um trabalho de campo, é o que seja, e parece que é um indicador estatístico. Há muitas leituras sobre a pobreza que não são com base no ICOR. Nós estamos a falar de situações de pobreza, mas não é a estatística da pobreza, são fenómenos de pobreza, claro. A REAPN faz muitos trabalhos nesse sentido, mas as estatísticas oficiais da pobreza, acreditemos ou não, são com base no ICOR. E é bom que isso também não seja aproveitado, às vezes, para algum destaque de uma organização, para algum destaque de um trabalho académico, de um jornalista, não é? Nós ontem assistimos no INE a uma apresentação das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que só são reconhecidos nas primeiras páginas dos jornais quando dão imagens negativas dos Açores e da Madeira. Estamos a falar de estatísticas oficiais. Pronto, também pode haver propaganda. Tem é que haver transparência quando se apresenta um valor, ou um estudo, ou uma estatística oficial. Pronto, não há mal nenhum em que haja concorrência. E não chamaria isto de falhas de mercado. Chamaria outra coisa. Não. Porque as falhas de mercado pagamos-las sempre todos, não é? Alguém as financia, alguém vai ter que as custear, não é? Portanto, a pobreza é uma falha de mercado e custa muito dinheiro a todos nós haver pobres, não é? Obrigado, Zé Luís. Nuno, para encerrar, estamos em cima da hora. Então vá, para encerrar com uma perspectiva um bocadinho mais otimista, vá, do que é que pode acontecer no futuro. Como é que eu acho que muitas destas coisas vão ser resolvidas nos próximos 10 anos? Vai ser com a inteligência artificial, que nós podemos ter aqui algum receio nesta transição, mas ela vai acontecer, está a acontecer. Por exemplo, muito do que nós estivemos a discutir de nós não conhecemos verdadeiramente... Eu pergunto, quantas pessoas conhecem os estudos do Colabor? Quantas pessoas os leram? Quantas pessoas sabiam da sua existência? Quantas pessoas vão regularmente ao site perceber o que está a ser feito? A inteligência artificial vai nos permitir suprir esse problema, porque nós muito facilmente vamos questionar que estudos é que foram feitos sobre pobreza absoluta ou análogos. E o algoritmo vai-nos dar, ainda não, neste momento não completamente, mas muito brevemente, com muita fiabilidade, resumos, referências, interligações entre todos os estudos que foram feitos por todas as instituições. Ou seja, esta ideia de uma instituição colaborativa, nós vamos ter verdadeiramente uma rede colaborativa global, não é só nacional, global, sobre todos os trabalhos que estão a ser feitos ou que foram feitos. E isso muda um bocadinho esta ideia da colaboração. A colaboração vai ser imediata, quase infinita, entre todos. Obrigado, Nuno. Então, vamos terminar aqui o painel. Agradeço à Eduarda Góis, ao José Luís Albuquerque e ao Nuno Alves por esta excelente conversa. Vamos terminar, temos agora uma hora de pausa e voltaremos às 2 da tarde para o painel para o terceiro painel, na verdade. Obrigado a todos. Fazemos uma pausa para almoço e retomamos a discussão às 2.